Eu quero convidar você para irmos para a palavra. E hoje tem uma palavra muito especial, porque chegou dezembro. Para alguns, a melhor época do ano. Para os lojistas, então, a melhor época do ano. Pastor, ela ama o período do Natal. Eu creio que assim é para muitas pessoas. Só que quando nós lembramos do Natal, a primeira coisa que vem na mente de alguns é festa, né? Comemoração, celebração, confraternização. Mas o Natal é muito mais que isso. Eu quero ler com você o texto de Lucas capítulo 2, novamente. Só que agora o versículo 10 em diante. O relato do nascimento de Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 2. Se você está do lado de alguém que não tem Bíblia, compartilhe. Mas também nós temos a tela. Vamos ler a partir do versículo 4. A partir do versículo 4. Abra comigo Lucas capítulo 2, o versículo 4. Vamos para a palavra. E José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judá, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriu-se os dias para o parto, e deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas de pano, e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. Por que Jesus foi colocado numa manjedoura? Não havia quarto na estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor, quem, gente? Veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com um anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos agora até Belém, e vejamos essas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nasceu. Obrigado porque o Senhor é a salvação, a porta de escape. Sim, Tu és meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livrastes. Sinta a presença dele aqui. Meu Salvador, meu resgatador.
Redentor, livrastes. O mundo para nessa época, e eles lembram que Jesus nasceu. As lojas enfeitam os seus layouts, mudam o seu layout. Nós mudamos a nossa casa. Alguns colocam uma árvore para aqueles que assim fazem. Outros colocam um pisca-pisca. Alguns fazem confraternização. Mas eu quero falar com você nessa noite porque Jesus nasceu. Talvez a resposta imediata que automaticamente a gente falaria seria: Ele morreu para me salvar. Está correto. Ele morreu para me resgatar, também está correto. Mas eu proponho para você uma reflexão ainda mais profunda a respeito disso. Porque nós precisamos compreender que o Rei dos Reis, aquele que é o Logos, o verbo agente de toda a criação, e a Bíblia diz que tudo que foi feito só foi feito por causa dele, e nada do que foi feito não poderia ser feito se ele não estivesse lá. Aquele que é o Criador de todas as coisas, ele decidiu nascer de uma simples mulher, mas agraciada. Ele escolheu nascer como um de nós. Você pode perguntar, mas que rei é esse? Que rei é esse que não tinha uma hospedagem para ele ser acomodado após o seu nascimento? Os judeus também não entendiam isso. Porque o judeu ele esperava Jesus montado num cavalo branco e com um poderoso exército para aniquilar o império de Roma, destruir o império de Roma e estabelecer o reino do Messias. Mas eles não entendiam que não é a hora, não é agora. Está chegando. Mas que rei é esse, que Deus é esse, que pai não conseguiu sequer preparar um quarto para o seu filho? Você vai entender. Porque tudo isso, quando nós entendemos tudo isso, traz uma consciência, muda a nossa forma de ver, o nosso prisma, muda toda a nossa perspectiva a respeito do nascimento de Jesus, a respeito da vinda dele a essa terra. E para que a gente possa compreender isso melhor, eu quero olhar para a vida de alguns personagens da Bíblia. Eu quero olhar para a vida de algumas pessoas, dentre tantas, mas eu escolhi algumas personagens, para que a gente compreenda esse ato tão poderoso de Jesus, para que a gente compreenda de fato o que é o Natal, o que é o espírito do Natal. O espírito do Natal não é compra. O espírito do Natal não é se vestir de um senhor gordo de vermelho, barba branca, e sair com um saco nas costas distribuindo presentes. O espírito do Natal não é consumismo, isso é merchandising, isso é marketing, para que as lojas vendam mais. Existe algo muito mais profundo. E permita-me pensar com você. Agora avance para Lucas capítulo 8. Há uma graça aqui nessa noite. Você consegue sentir? Eu não mereço.
Lucas capítulo 8, versículo 1 até o 4. Diz o texto: e aconteceu que depois disto, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. É interessante pensar sobre isso, porque o Natal, o nascimento de Jesus, tem a ver com aquilo que ele veio fazer. Jesus nasceu por causa de um propósito, assim como você também nasceu por causa de um propósito, da vontade de Deus. Então Jesus nasceu por causa de cada um de nós. Jesus nasceu por causa de Maria Madalena, Jesus nasceu por causa de Joana, Jesus nasceu por causa de Susana, Jesus nasceu por causa do Bruno, da Ana Paula, da Assunção, do Eric, da Nayana, da Graça, da Joyce, do Roberto, do Felipe. Jesus nasceu por nossa causa. Jesus precisava interferir no nosso destino. Jesus precisava mudar o rumo da nossa história. Jesus precisava mudar o destino que era certo e traçado para nossa alma. Então ele precisava nascer. É interessante pensar, porque a vida dessas mulheres, ela nos toca, e a vida dessas mulheres nos representam. O texto diz que Maria Madalena era atormentada por espíritos, e a Bíblia faz questão de mencionar que eram 7 espíritos. Tentaram nos enganar e nos ensinaram que Maria Madalena era uma prostituta, mas não era. Isso é coisa da religião. Não quero ser agressiva nenhuma, mas Maria Madalena era uma mulher atormentada por espíritos. Jesus precisava nascer para interferir na vida dela. Um contraponto a Maria Madalena era Joana, e Joana era mulher de um homem muito influente, porque ele era um servo muito importante de Herodes. Era um servo de alto nível, de cargo de confiança. Joana era esposa de um homem muito importante. No Império Romano, quando os governantes eles recebiam províncias, eles tinham muitos tesouros, muita riqueza, e eles precisavam delegar alguém, escolher alguém para que cuidasse, fosse o responsável por toda a riqueza. E nesse caso, o esposo, o marido de Joana, era alguém desse nível. Jesus pega uma mulher atormentada de espíritos e pega uma mulher influente no império, porque ambas precisavam da influência de Jesus, porque ambas precisavam ser alcançadas por Jesus. Não importa se você é da alta sociedade, não importa se você é um advogado, um promotor, juiz, não importa se você é prefeito ou presidente, não importa se você é alguém tão simples, todos
precisam de Jesus. Jesus nasceu para alcançar você. Ele nasceu para alcançar a tua casa. Ele nasceu para alcançar a tua família. Não era comum naquela época que as mulheres acompanhassem os rabis, os mestres. Então imagina o quanto Jesus era criticado, porque aquelas 3 mulheres, não só elas, mas haviam outras, mas a Bíblia menciona o nome dessas 3. Então Jesus era muito criticado, porque aquelas mulheres faziam parte do ministério de Jesus. E em específico, Joana, diz o texto que ela não apenas fazia parte do ministério de Jesus, mas ela contribuía com os seus bens, ela contribuía com recurso financeiro no ministério de Jesus. Quantas Joanas nós temos aqui nessa noite? Acho que você não entendeu. Quantas Joanas nós temos aqui nessa noite, que estão dispostas a contribuir? Amém? E quantos Joões nós temos aqui nessa noite? Mas entenda algo: Jesus, ao contrapor a lei, a Jesus, ao agir na contramão do sistema religioso daquela época, Jesus estava dignificando aquelas mulheres. Jesus estava dando um novo significado à vida delas. Foi isso que Ele fez contigo. Se não fosse Jesus na minha vida, irmão, o que eu seria? Eu nem sei o que eu seria. Se não fosse Jesus na tua vida, o que você seria? Se Jesus não tivesse alcançado você, o que você seria? Onde você estaria? Obrigado, Jesus. Obrigado porque Ele nasceu para interferir na minha vida. Eu agradeço Ele nessa noite porque Ele nasceu para me resgatar do lamaçal de pecado. Ele nasceu para me resgatar das tradições, da religiosidade, do sistema. Ele nasceu para dar um novo significado na minha vida. Será que tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Quantas pessoas eu já conheci que eram como Maria Madalena, atormentados por espíritos, que não conseguiam dormir à noite. Jesus nasceu para elas. Sabe, você está nesse culto hoje e talvez Jesus ainda não nasceu no teu coração. Hoje pode ser Natal para você, o dia em que Ele nascerá no teu coração para escrever uma nova história. O dia em que Ele nascerá no teu espírito para te dar um novo significado, para ressignificar a tua vida. Pensa na vida de Maria Madalena e pensa quantas vezes aquela mulher num canto chorando, desesperada por socorro, e não tinha quem pudesse ajudá-la. Até que ela cruza com um homem chamado Jesus. Jesus, a tua vida que dá significado à minha, o teu nascimento é que dá significado ao meu nascimento. Jesus não estava se importando com a religião. Jesus não se importava com as críticas. Ele apenas queria alcançar aquelas mulheres. Pela cultura, elas não podiam servi-lo. Pela cultura e pela religião, elas não podiam segui-lo, não podiam abençoar o ministério de Jesus. Essa é a nossa história, porque nós também não poderíamos fazer isso.
Você não poderia ser chamado de amigo de Deus se não fosse Jesus, porque a Bíblia expressamente diz que nós éramos inimigos de Deus. Ah, precioso Jesus. Mas por causa de Jesus, Ele nasceu para que você hoje possa ser chamado de amigo de Deus. Nós não podíamos ser chamados de filhos, porque a Bíblia diz que nós éramos filhos das trevas. Então Jesus nasceu para que você seja chamado de filho, de filha amada do Pai. E quando o mundo quiser pregar o contrário dessa verdade para você, lembre a sua alma: eu sou filho, eu sou filha amada do Pai. O mundo pode me desprezar, o meu marido pode não me amar e não cuidar de mim, mas eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um marido fiel, que é Jesus, Ele cuida de mim. Essa noite eu quero trazer essa consciência: quem nós éramos, onde nós estávamos, porque foi preciso um ato tão poderoso de Deus, enviar seu Filho. Se nós encontrarmos, se nós descobrirmos, se nós alcançarmos essa consciência e essa maturidade, então o sentido do Natal muda para nós. Quando você encontra a resposta para essas perguntas, então o sentido do Natal muda para você. Não se trata de presentes, não se trata de comilança, se trata de que o meu Salvador nasceu para interferir no meu destino. Se trata de que o meu Salvador nasceu para alterar o meu destino, que era a perdição eterna. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, sim, Ele te livrou do império das trevas. Então eu quero trazer uma consciência para você nessa noite. Qual consciência? Assim como Jesus agiu com Maria Madalena, trazendo ressignificado, assim como Jesus agiu com Joana, Susana, trazendo dignidade à vida daquelas mulheres, foi isso que Ele fez por nós. A teologia da justificação nos ensina que Jesus, em seu ato sacrificial, Ele nos tornou aceitáveis perante Deus. Jesus, em seu sacrifício, nos tornou alguém digno da presença do Pai, digno de estar na presença do Pai. Então Jesus nasceu para dignificar a sua vida. Jesus nasceu para trazer um novo significado, um novo destino para a sua vida. Quem de nós aqui éramos merecedor? Nenhum de nós. Eu não sou, eu não era e não sou merecedor de tão grande amor, de tamanha bondade. Então Jesus nasceu para dignificar a nossa vida. Mas sabe, existem pessoas que são tão arrogantes que elas se julgam merecedoras da salvação. Na verdade, no subconsciente, elas presumem
que Jesus tinha por obrigação nascer para salvá-las. De tão arrogantes que são, e elas presumem que servir a Jesus ou pertencer a uma igreja é um favor que elas estão fazendo. São tolas. Porque a verdade é que nós éramos merecedores do castigo eterno. E que se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. Jesus te chama de amigo. O Pai te chama de filho. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Oh, precioso Jesus, o que seria de mim se não fosse a tua bondade? O que seria de mim se o Senhor não tivesse nascido? Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste. De longe cante, escutei tua voz, chamando o meu nome. Ele deixou tudo o que tinha para perdoar o mundo pecador. Chama Ele de meu Salvador. Meu Salvador, meu resgatador. Sinta o Espírito Santo ministrando. Redentor, livrastes. Se Jesus não tivesse interferido na vida de Maria Madalena, qual teria sido o fim de Maria Madalena? Se Jesus não tivesse interferido na vida de Joana, ela tinha dinheiro, era esposa de um homem importante, mas qual teria sido o fim de Joana? O que Jesus fez por aquelas mulheres era algo incomum, extraordinário. O que Jesus estava fazendo por aquelas mulheres era algo anormal, e Ele não se importou com a religião ou com as críticas. Ele não se importou com nada disso. A mente mais brilhante daquela época não conseguiria imaginar tal coisa, tamanha coisa. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Escuta. Quando você entender que o que Jesus fez por ti, ninguém mais faria. Eu disse, ninguém mais faria. Todo o teu pensamento, a tua forma de ver, de olhar as coisas, de olhar o mundo, de olhar a vida, de olhar o nascimento de Jesus, tudo muda. Então o Natal para nós não é compras, não é confraternizações, é lembrar que um dia um homem nasceu para interferir na nossa vida, e que se não fosse Ele, o que seria de nós? Pastor, mas tem uma discussão que Jesus não nasceu em dezembro. É verdade, Jesus não nasceu em dezembro. Historiadores apontam que dezembro é uma época totalmente imprópria para a descrição bíblica, não é compatível. Então por que se comemora o Natal no dia 25 de dezembro? Uma cultura quando houve o sincretismo religioso na época do imperador, que supostamente havia se convertido. Então ele faz esse sincretismo, e o Deus Sol, que já era comemorado no dia 25 de dezembro,
Então agora passou a ser a data da celebração do nascimento de Jesus Cristo. Independente, o que importa é que Ele nasceu. O que importa é que Ele veio a essa terra. O que importa é que o nosso Salvador cruzou o nosso caminho. A data mais provável que Ele tenha nascido seja final de outubro para início de novembro. É uma data perfeita para que as caravanas se desloquem. É uma data perfeita para o recenseamento, que era justamente o que aconteceu quando Jesus nasceu. É uma data também que os pastores estão pastoreando no campo. Então essa é uma data provável, final de outubro para início de novembro. Mas eu não quero falar sobre datas. Eu quero falar sobre o nascimento, a importância do nascimento. Então não vamos ficar discutindo. Então não vamos ficar olhando para essas coisas que são tão pequenas. O que importa, Jesus nasceu. E Ele nasceu para entrar na tua vida, fazer morada na tua vida, mudar a tua vida, mudar o teu destino, mudar a tua história. Ei, Ele nasceu para fazer algo novo. E eu repito, o que Ele fez, ninguém mais faria. Se não fosse Jesus na vida daquelas mulheres, elas nunca teriam a oportunidade de viver o que elas viveram com Jesus. Se não for Jesus na sua vida, quais oportunidades você teria de se aproximar de Deus? Se Jesus não tivesse nascido, quais chances nós teríamos de salvação e de vida eterna? Se Jesus não tivesse nascido, irmãos, o nosso destino já estava traçado. Então eu tenho uma mensagem para você nessa noite. O teu destino pode ser mudado hoje, com uma decisão. Jesus, nasça no meu coração. Eu vou te contar uma história para você entender isso. Se você voltar uma página para Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos ler alguns textos de Lucas capítulo 7, e versículo 36 em diante. Leia comigo. Lucas capítulo 7, e o versículo 36. Convidado por um fariseu, NVI. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, ênfase, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é uma pecadora. Aquela mulher, e deixa eu te dar uma informação importante, não é Maria Madalena. É um erro pensar que se trata de Maria Madalena, mas não é Maria Madalena. A Bíblia sequer menciona o nome dela. O relato diz que era uma mulher daquela cidade, uma pecadora. E esse termo pecador naquela época era atribuído a uma prostituta. Ok. Então aquela mulher tinha consciência dos seus erros, tinha consciência dos seus pecados. É provável que aquela mulher já tivesse tido um encontro com Jesus anterior.
E é provável, estudiosos dizem que é provável que ela já tenha aceitado o convite de Jesus. Mas agora aquela mulher estará aos pés de Jesus, ungindo os seus pés, molhando os pés de Jesus com suas lágrimas. A atitude de um coração que reconhece que era uma pecadora. A atitude de um coração que entendia os seus muitos pecados, mas agora ela está diante daquele que poderia dizer: os teus pecados são perdoados. Escute, aquela mulher agora não tem outra opção a não ser servir Jesus. E por quê, pastor? Porque Jesus agora nasceu no coração dela. Ela agora está movida de tanto amor. Ela está movida de tanto amor por um ato de tamanha bondade que Jesus realizara com ela. Aquele fardo, aquele peso do pecado, aquele sentimento de acusação que ela carregava, fora removido por Jesus. Imagine quantas vezes e quantos homens acusaram aquela mulher pelo seu pecado. Imagine quantas palavras ferinas aquela mulher ouviu. Imagine quantos apontamentos de dedo aquela mulher teve que suportar. Mas agora ela tem um encontro com Jesus, e agora o fardo do pecado é removido. Ela se sente indigna, ela tem consciência do seu pecado. Mas sabe o que estão fazendo com essa mensagem bíblica? Sabe o que a teologia da hipergraça está ensinando? Sabe o que os coaches estão ensinando? E nada contra eles, mas concordo com Silas Malafaia quando diz que coach não tem autoridade espiritual para guiar ninguém. E é fato. Ele pode guiar empresários, treinadores e por aí vai. Mas coach não tem autoridade para ser pastor. Ele não tem patente espiritual para isso. Mas sabe o que esse povo está ensinando? Que você é digno, que você é merecedor. Esse povo está ensinando que você tem direitos, que você é isso, que você é aquilo. Quando a Bíblia está nos ensinando que nós não somos dignos, nós não somos merecedores, nós carecemos da bondade e da misericórdia de Deus. Sabe por que aquela mulher estava em lágrimas? Sabe por que aquela mulher ela pega um frasco que era tão caro? Além do frasco que era tão caro, ela tinha um perfume que de igual modo era caríssimo. E sabe o que fez aquela mulher? Quebrar isso aos pés de Jesus. O versículo 47 tem a resposta. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. Sabe o que Jesus está nos ensinando? A ter uma consciência das nossas falhas, a reconhecer que se não fora o Senhor, a reconhecer que se não for uma interferência divina na nossa vida, o nosso destino era a perdição eterna. Então foi por isso que Jesus nasceu. Nasceu para interferir no teu destino. Escute, aquela mulher demonstrou o seu amor porque ela tinha consciência dos seus erros, ela tinha consciência dos seus pecados.
Aquela mulher pegou o que ela tinha de melhor, ela pegou o que tinha de mais valor, e ela deposita aos pés de Jesus, sem se importar com mais nada. Ela não havia sido convidada para aquela casa, ela entrou de penetra. Ela apenas ouviu falar que Jesus estava na casa de Simão, o fariseu. Ela disse: eu vou lá, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso retribuir tão grande amor, eu preciso retribuir o que esse homem fez por mim. Sabe por quê? Escute isso: o amor se transborda como reação natural ao perdão. Eu vou repetir para você anotar isso nas tábuas do teu coração. O amor se transborda como reação natural ao perdão. Aquela mulher tinha consciência do perdão que lhe alcançara. Aquela mulher tinha consciência do abismo lamacento profundo que ela estava submersa, mas ela tem consciência que de lá Jesus a resgatou. E se Jesus não tivesse nascido, qual seria o destino daquela mulher? Viver eternamente acusada pelos homens. Qual seria o destino daquela mulher, pastor? Então entenda uma coisa, igreja: somente aqueles que reconhecem a profundidade do seu pecado são capazes de apreciar o perdão que Deus lhes oferece. Só quem tem consciência dos seus erros, só quem tem consciência de onde Jesus o resgatou. Jesus nasceu para te resgatar da lama do pecado. Jesus nasceu para te dar uma nova chance. Jesus nasceu para te dar uma nova oportunidade. Não importa quão malvado você foi, não importa o seu passado. Como diz uma canção do Ricardo Robortella: não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais, eu sou livre. Alguém pode cantar comigo? Vamos lá. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa mais, eu sou livre. Eu não estou te ouvindo, eu quero te ouvir. Não vou mais olhar atrás, meu passado não importa, eu sou livre. Ei, Jesus nasceu para que o seu passado não importe mais. Eles ficaram perplexos e eles disseram: quem é este que tem autoridade para perdoar pecados? Quem é esse homem? Eu te digo o nome dele: é Jesus de Nazaré, o homem de dores, o servo sofredor, o servo humilde, aquele que, sendo rei, nasceu numa manjedoura. Ele nasceu para apagar o teu passado. Quantos são gratos? Não, vou perguntar: quantos são gratos aqui nessa noite? Sabe o que aquela mulher fez? Ela serviu Jesus. É a reação natural de quem é grato. É a reação natural de quem tem essa consciência. Quem tem a consciência daquilo que Jesus fez pela sua vida, quem tem consciência daquilo que Jesus fez pelo seu casamento, quem tem consciência daquilo que Jesus fez na sua casa, no seu coração, na sua alma e no seu espírito, ela vai fazer loucuras por amor a Jesus.
Sabe por quê? Aquela mulher poderia ser apedrejada, ela não poderia tocar em um homem, porque ela era considerada impura. Por isso Simão disse: se esse homem fosse profeta, ele reconheceria quem é essa mulher. Ela é uma pecadora e ela está tocando nela. Aquela mulher cometeu uma loucura. Ela, sabe, eu posso imaginar ela dizendo consigo mesmo: eu posso ser apedrejada, eu posso ser morta, mas eu vou fazer alguma coisa pelo homem que me libertou, pelo homem que me sarou, pelo homem que me curou. Tem alguém vivo aqui nesse culto? Se é para Jesus, aplaude, pelo amor de Deus. Não vou mais olhar atrás, meu passado não. Eu sou livre. Ei, talvez ainda hoje você é prisioneiro de acusações do maligno. Talvez ainda hoje, assim como aquela mulher era prisioneira de condenação dos homens, hoje é uma noite que Jesus vai mudar essa realidade. Não importa o que você fez ontem, não importa o que você fez na tua vida, apenas abra teu coração. Jesus vai fazer algo. Você está comigo aqui? Aquela mulher, eu já estou encerrando. Aquela mulher tinha consciência do pecado dela. Simão, o fariseu, não. Simão disse: e se ele fosse profeta, ela saberia que ela é pecadora. Ou acusador. Simão não disse: eu sou pecador. Simão disse: ela é pecadora. Por isso Simão não serviu Jesus. Simão não lavou os pés de Jesus, que era um costume da época. Quando o visitante chegava na casa, então lhe oferecia água, uma bacia, uma toalha para lavar os pés. Era costume da época ungir a cabeça com azeite. Simão não fez isso. Era costume da época lhe dar um beijo de boas-vindas. Simão também não fez isso. Sabe por quê? Simão se considerava bom demais da conta. Ele se considerava, ele presumia que era bom para considerar Jesus igual a ele. Arrogância. Sabe, querido, Simão poderia ter sido alcançado, Simão poderia ter tido a vida transformada, ele poderia ter tido um outro destino se ele fosse humilde, mas ele não foi humilde. Então olha o contraponto, olha a contradição. Um líder religioso orgulhoso, uma pecadora prostituta generosa. Ela oferta tudo aos pés de Jesus. O que diferencia um do outro, pastor? A consciência de quem é, do que fez, a consciência de onde foi resgatado, a consciência de que é um pecador miserável, pobre, cego e nu. Aquela mulher tinha essa consciência, e por causa disso, a gratidão dela transbordou em generosidade. Só é generoso quem é grato. Tem alguém vivo aqui? Só é generoso quem é grato. Aquela mulher se tornou tão generosa, em uma atitude tão poderosa para com Jesus, porque ela era grata. Mas olha o versículo 41 a 44, só para finalizar. Jesus contou uma parábola para que eles entendessem, porque Simão não estava entendendo nada. Diz assim: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E Jesus respondeu: julgou bem. É isso aí, Simão. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher?
Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume aos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. O que Jesus está mostrando aqui, querido, não é a somatória de pecado, quem tem mais pecado ou quem tem menos pecado. Mas o que Jesus está mostrando aqui é a consciência. Simão não tinha consciência de que era um pecador, mas aquela mulher tinha consciência de que era uma pecadora e de que ela precisava ser alcançada por Jesus. E tudo mudou na vida daquela mulher depois daquilo. Eu vou encerrar com essa frase para você. Põe a frase para mim, Gabriel. Olha o que o Espírito Santo falou comigo hoje à tarde. Quem reconhece que não merecia e não era digno de ser chamado por Deus, terá um coração disposto a servir. Mas quem tem a síndrome de que é merecedor, jamais disporá seu coração para servir. Sabe por que aquela mulher serviu? Porque ela tinha consciência: eu sou uma pecadora. E Jesus nasceu para pecadores. Ele disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim em resgate das ovelhas perdidas da casa do meu pai. Ei, Jesus não veio para religiosos, Jesus veio para pecadores honestos. Foi para isso que Jesus nasceu. Fica de pé no teu lugar, querido. Deixa eu te dizer uma coisa: o Natal não é sobre ganhar presentes, porque o maior presente você já ganhou, que é a sua salvação. Eu vou repetir isso: o maior presente você já ganhou, que é a sua salvação. Então eu vim aqui nessa noite para te lembrar que Jesus nasceu, querido, por causa de nós, homens imerecedores. Jesus nasceu por causa de nós, querido, homens cheios de pecados, merecedores do castigo eterno. Então sabe qual é a melhor maneira de você retribuir o que Jesus fez por você? Servindo. Sabe qual é a melhor maneira de você retribuir Jesus? Obedecendo. Guarde essas duas palavras. A melhor maneira de agradecer a Jesus é servindo e obedecendo. Diga comigo: servindo. Não, vamos lá. Servindo e obedecendo. Obedecendo e servindo. Servindo e obedecendo. Obedecendo e servindo. Ei, a sogra de Pedro, depois que ela foi curada da febre, ela se levantou e serviu a Jesus. Em Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadara, depois de ter sido liberto, ele se levanta para servir Jesus. Deixa eu dizer uma coisa: Jesus nasceu para alterar o teu destino, mas Ele nasceu para que nós tivéssemos essa consciência de que éramos pecadores, e que se Ele não tivesse nascido, não teríamos perdão dos nossos pecados. Jesus nasceu para que nós tivéssemos essa consciência e para que expressássemos todo o nosso amor por Ele. Jesus nasceu para te tornar amigo de Deus, filho de Deus, aceitável perante Deus. Jesus nasceu para dignificar a tua vida, para ressignificar a tua vida. Jesus nasceu para te fazer servo, embaixador do reino dele. Jesus nasceu para que a gratidão transborde em nosso coração em generosidade, como fez aquela mulher pecadora. Jesus nasceu.
Esse é o sentido do Natal. Não é compras, não é comida, não é festa. É entender que Ele nasceu para mudar o meu destino. Tem alguém vivo aqui nesse culto? Erga suas mãos o mais alto que você puder. Vamos lá, erga suas mãos o mais alto que você puder. Ei, vamos lá, vamos lá, vamos lá.